Olá, amigo, mais um vídeo aqui sobre ganho de amplificadores. Estou trazendo aqui meu outro amplificador Nashville Power 250. Eu tenho dois iguais. Eles são de versões diferentes. Esse aqui é o modelo que tem uma capa no transformador, e esse aqui não tem o cooler. Vejam aqui, ó. No vídeo do outro dá para perceber que tem um cooler aqui nesse lado. Eu ainda não sei qual que é o geração 1, qual que é a geração 2, mas eu vou dar uma estudada para ver se eu descubro qual é mais antigo. Tá? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, para compor um banco de dados para a gente poder conhecer os amplificadores que a gente pode usar para fazer sistemas biamplificados de caixa acústica, né? Então existem caixas acústicas que tem um conector atrás que a gente pode separar os jumpers e conectar a caixa em dois amplificadores. Então a gente tem um sistema biamplificado, né? Geralmente essas caixas são para alta fidelidade e elas têm vias com o mesmo rendimento. Então a gente precisa de amplificadores iguais para colocar o mesmo SPL, né? Para ter a possibilidade de colocar o mesmo SPL em ambas as vias, tá? Então a gente não pode usar para esse sistema de alta fidelidade o mesmo pensamento que a gente usa para um sistema de PA, onde as vias têm rendimentos muito diferentes, né? Então, por exemplo, num sistema de PA, a via de graves lá vai ter os seus 95 decibéis, a via de médio grave vai ter lá os seus 100 decibéis e a via de médio e de agudo vai ter lá os 110 decibéis. Nesse caso aqui a gente pode usar amplificadores diferentes. Mas se a gente pensar em alta fidelidade, a gente precisa que tenha dois pré-requisitos para caixas niveladas de alta fidelidade, né? Uma caixa nivelada é aquela caixa que sai da fábrica com o woofer tendo o mesmo rendimento do mid-range do tweeter, ou seja, a caixa toca a mesma quantidade de decibéis com o mesmo watt, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Então, para isso, a gente precisa ter dois amplificadores com o mesmo ganho, né, e o mesmo teto de potência, né? Então, precisa ter esses dois requisitos para a gente poder ligar numa caixa de alta fidelidade. Se a gente usar um amplificador mais fraco do que o outro com o mesmo ganho, tá? Lembrando que ganho não tem a ver com potência, tá? Se a gente usar o mesmo ganho e os amplificadores tiverem potências diferentes, né, vai chegar um ponto que a gente vai erguer o volume e um dos amplificadores vai saturar, vai ceifar antes do outro. Então a gente só atinge o teto de potência do mais fraco. Depois, a partir daí, vai ter ceifamento no áudio, vai ter distorção. Então, por isso que também é bom que tenha o mesmo teto de potência, tá? Então, daqui desse vídeo nasceu essa ideia que eu tive de medir o ganho dos amplificadores. Então, eu já medi do outro que é igualzinho a esse, tá? O outro está um pouquinho mais feio. Esse aqui está com a tinta original. O outro foi pintado com Color Gin. E a tinta daqueles sprays nunca seca, né? Então fica a marca das patinhas dos outros aparelhos que a gente coloca em cima. Quando a gente tira o aparelho leva a tinta junto, né? Então esse aqui está com a tinta original aqui em cima e o outro tem a tinta mais clara, um cinza, um prata, que usaram a cor errada para pintar. Então aqui para fazer esse vídeo eu vou usar o atenuador de volume no máximo aqui, né? Eu tô, na verdade, assim, ó, quando eu coloco aqui, eu tô atenuando tudo que dá o sinal de entrada que está chegando nas placas do amplificador, né? Tem uma placa aqui e tem outra placa aqui. E quando eu coloco aqui, no máximo, eu não estou atenuando, tá? Então, com esse knob aqui no máximo, aqui, ó, no 10, eu estou deixando passar livre o sinal que está entrando aqui nos RCAs, né? Então, o sinal que está entrando aqui está chegando diretamente aqui nas placas, uma de cada lado, né? Esse aqui é o Power 250, ele é estéreo, tá? Tem o Power 500 que ele é mono.
Então a gente precisa de 2 módulos desse para fazer estéreo, no caso do Power 500, né? Então está entrando aqui o sinal e eu vou medir ali. Então dessa relação eu vou dividir a tensão da saída pela tensão da entrada, a gente vai ter a relação de ganho, tá? Colocando 2 kHz. Então aqui a gente tem o canal amarelo do osciloscópio é a entrada, tá? E o canal azul que está junto com o verde, ó, tá? Então os 2 canais juntos aqui é a saída, tá? Então temos aqui, ó, 581 milivolts e 33.9 de saída, tá? A gente arredonda aqui, ó, faz uma média dos 2 canais. Como eu já comentei, né, sempre tem uma pequena diferencinha nos amplificadores, porque quem dá o ganho de um amplificador são 2 resistores que tem nas placas. E como geralmente é usado o resistor de 5%, acaba dando uma pequena diferencinha, né? Se a gente usasse resistores de 1%, essa diferencinha aqui ia ser muito menor, tá? Então vamos fazer a conta aí. O ganho de um amplificador, vou colocar aqui primeiro o nome dele. Então o ganho é dado por Vout por Vin, tá? Então a gente vai ter ali em cima 34 volts, fazendo uma média dos 2 canais, divididos por 0,582. Então aqui a gente vai descobrir o ganho que esse amplificador aplica na tensão que entra aqui nesse RCA, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, 34 divididos por 0,582, tá? Então temos um ganho de 58,4 vezes, um ganho muito alto, né? Um ganho bem alto mesmo. 58,4 vezes, tá? Então essa é a multiplicação que ele aplica no sinal de entrada. Vamos fazer agora esse ganho logaritmo. Então 20 log daquele ganho lá, né? Opa, é na base 10. Então o ganho de 35 decibéis. 5,3 dB. Então um ganho bem alto, né? Esse amplificador aplica um grande ganho de tensão no sinal que entra ali no RCA, né? Então precisa de poucos milivolts, poucos 0,5 volts, né? 0,6 volts para conseguir fazer com que ele entregue uma grande tensão na saída, né? Aqui está perto de saturar, ó. Eu estou com o knob aqui no máximo. Se eu aumentar aqui um pouquinho no gerador, ó, já safe, ó. Lembrando que eu estou fazendo esses testes sem carga, né? Porque não faz diferença. Também não faria diferença eu medir aqui nessa tensão ou aqui, né? Ou medir aqui em 200 Hz ou outra frequência, porque o amplificador que é linear, que é um amplificador fiel, ele aplica esse mesmo ganho aqui, tanto para o 20 Hz, quanto para o 20 kHz, quanto para o 10 kHz, né? Então isso é um amplificador linear. Ele aplica esse ganho aqui para uma ampla faixa de frequência, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é a resposta de frequência do amplificador. Então, ele aplica, por exemplo, daqui até aqui o mesmo ganho. Por exemplo, aqui, ó, 20 Hz até
vamos chutar aqui 100 kHz. Então, nessa faixa aqui de 20 a 100 kHz, ele aplica o mesmo ganho, né? E para a gente determinar a resposta de frequência, a gente pega aqui 3 decibéis abaixo, tá? Menos 3 dB, né? E a gente vai ter a resposta de frequência. Provavelmente vai dar lá de 3 Hz a 250 kHz, por exemplo, né? Ou a 200 kHz, alguma coisa assim, a resposta de frequência, né? Então é assim que se comporta o ganho do amplificador. Ele se mantém constante durante a resposta de frequência, né? Bom, então é isso aí sobre o ganho do Nashville Power 250. Lembrando que esse aqui é a versão que não tem cooler e que tem o transformador com essa capa metálica aí, tá? Então é isso aí, um abraço.